Graças a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Hoje, terça-feira, 8 de outubro de 2024, nós vamos para mais um momento da oração de meio do dia, o grande clamor de meio do dia. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faça o seu pedido no chat ao vivo, faça também na descrição do vídeo, logo abaixo você vai escrever: Deus vai ouvir o meu clamor. Deus vai ouvir o meu clamor. Ou Deus vai ouvir a minha oração. Tá bom? Você vai escrever logo abaixo do seu pedido de oração. E queridos, compartilhe com alguém neste momento agora que você sabe que esta pessoa está precisando de uma oração, está precisando de ouvir uma palavra de Deus para o coração dela, ok? Está precisando de uma direção, então você vai compartilhar com alguém, ok? Você também me ajuda quando você deixa o seu like, porque aí você faz com que a plataforma do YouTube recomende este conteúdo para outras pessoas. Assim você me ajuda a evangelizá-los também. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração aqui neste dia abençoado por Deus, o nosso Pai. Prezados, é pela terceira vez que estamos aqui hoje e neste momento eu gostaria de compartilhar, como eu disse, uma palavra que Deus colocou no meu coração, no livro de Êxodo. O capítulo é o 3, o verso é o de número 7 em diante. Êxodo 3, verso 7, diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Se eu fosse dar aqui um tema para esta mensagem, eu diria a resposta de Deus aos israelitas no Egito. A resposta de Deus ao clamor dos israelitas no Egito. Então, se eu fosse dar um tema, eu daria a resposta de Deus ao clamor dos filhos de Israel no Egito, dos israelitas no Egito. Bom, nós vamos observar aqui, e eu quero trazer inclusive aqui neste dia, sobre a opressão do povo de Deus no Egito e o clamor que eles fizeram por libertação. É interessante que há muitos anos atrás, no tempo de Abraão, Deus havia dito no capítulo de número 15 de Gênesis, no versículo de número 13, Deus havia dito que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia e seria reduzida à escravidão e seria afligida por 400 anos. Isso no livro de Gênesis 15, versículo 13. Deus havia dito que aconteceria, mas que Deus julgaria também a nação.
e o povo ia sair, ou seja, os descendentes de Abraão iam sair do Egito com grande riqueza. Então, o povo de Deus, os israelitas, ficaram por 430 anos sendo escravizados, afligidos. Eles ficaram ali no Egito, moraram um tempo e ficaram ali no sofrimento. Mas a Bíblia diz que eles levantaram um clamor, e este clamor foi um clamor por libertação. E observa uma coisa, isso me leva a refletir a importância de sabermos que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor em tempos de dificuldades. Isso. Se Deus ouviu, se Deus respondeu à oração, o clamor dos israelitas no Egito, significa que eu e você também, se clamarmos a Ele em meio às dificuldades, se orarmos, Deus vai nos ouvir também em tempos de dificuldades. Deus vai nos ouvir. Deus vai pelejar por nós em tempos de dificuldades. Se você observar em Êxodo, no capítulo de número 1, no versículo de número 8 ao 14, o povo estava sofrendo no Egito. A Bíblia diz que eles estavam sofrendo. Do verso 8 ao 14, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, ao qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Ei, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte aos nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. Aí os egípcios vão fazer o quê? Vão colocar maiorais, tributos, para afligir com suas cargas, vão colocar para edificar cidades de tesouros para Faraó, como Pitom e Ramessés. E a Bíblia diz que quanto mais Faraó os afligia, mais este povo crescia na presença do Senhor. Eles se multiplicavam. Amém? Então, eles estão sob o domínio egípcio. Houve um aumento ali da opressão e trabalho forçado. A dor e o sofrimento do povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus também vai sentir dor, vai passar por sofrimento, mas é um povo escolhido. Então, lá no capítulo 2, do verso 23 de Êxodo, capítulo 2, verso 23 ao 25, o povo de Israel, eles clamaram a Deus por causa do seu sofrimento. Olha a importância do clamor coletivo, olha a importância da oração em tempos de crise. Bom, muitas vezes as pessoas clamam a Deus em momentos de angústia, mas clamam por um momento e depois não clamam mais. Olha a importância da perseverança em clamar ao Senhor, em suplicar a Deus. Tem bênçãos que o Senhor vai nos conceder através da nossa perseverança no clamor, através da nossa perseverança na oração. Então, querido, querida, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, de sofrimento, devemos clamar ao Senhor. E como estamos aqui hoje,
com muitas pessoas que estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, que nós possamos nos unirmos mais, sabe, diante do Senhor, que nós possamos levantar a nossa voz em clamor, em oração, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, em meio às provações, que nós possamos clamar a Deus. A Bíblia diz que o povo clamou a Deus no meio do sofrimento. Eu não sei o que tem te feito sofrer, mas clame ao Senhor. Eu não sei o que tem feito você, sabe, desanimar, mas clame ao Senhor. Suplique a Deus. Amém? Suplique. É nesses momentos que temos que conversar com Deus. Agora escute uma coisa. Às vezes nós clamamos a Deus e achamos até que Ele nem nos ouviu. Achamos até que Ele nem nos respondeu. Porque olha o que vai acontecer. Deus ouviu o clamor do povo quando eles clamaram, só que Deus ouviu, lembrou-se do concerto, mas os filhos de Israel não sabiam. Amém? Os filhos de Israel, eles não sabiam que Deus havia ouvido o clamor. Se você observar, o clamor acontece lá no versículo de número 23 do capítulo 2, ao verso de número 25. Eles clamaram ao Senhor, mas eles não souberam naquele momento que o seu clamor tinha sido ouvido e até respondido por Deus. Às vezes acontece assim com a gente, porque eles clamam no capítulo de número 2, a partir do versículo 23, e no capítulo 3, no próximo capítulo, que é o 3, Deus já está falando com Moisés. Quando nós lemos no versículo 7, e disse o Senhor, tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Deus estava falando com Moisés. Eles clamam no capítulo de número 2, versículo 23, e no capítulo de número 3, capítulo 3, ele aparece no meio da sarça ardente para Moisés, e ele vai falar no versículo 7 com Moisés que ouviu o clamor do povo e que o Senhor tinha levantado Moisés para libertar o povo. Aqui escute, Moisés já era resposta das orações daquele povo. Olha que algo interessante. A resposta de Deus. Deus ouve o clamor dos israelitas, ele vê e se compadece do sofrimento dos israelitas, só que a resposta vem com Deus falando com Moisés. Eles não viram Deus falando com Moisés. Às vezes acontece assim com a gente. Deus já ouviu a nossa oração, só que nós não estamos vendo a resposta dela. Amém? Mas, quando oramos, precisamos crer. Quando clamamos, precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar quando nós clamamos. Você precisa acreditar quando você clamou ao Senhor, que Ele vai se compadecer do seu sofrimento. Então Deus, ele se apresenta a Moisés naquela sarça, afirmando que Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem um plano. Um plano para Moisés. E este plano era a libertação, um novo começo para os israelitas na Terra Prometida. Ei, sem que você perceba, Deus
já ouviu o nosso clamor. Ele já ouviu a sua súplica. E escute, sem que você perceba, meu irmão, minha irmã, a resposta já está vindo. A surpresa já está para acontecer na tua vida. A libertação deste mal, deste sofrimento. Isso, você que está perdido, a salvação de Deus, ela chega para a tua vida. Deus, ele escolhe Moisés como líder para libertar o povo de Israel. Escute, também observamos aqui a disposição para aceitar o chamado do Senhor. É interessante que, às vezes, na minha vida já aconteceu, tem acontecido e já aconteceu inúmeras vezes, de muitas coisas que eu faço, e às vezes eu faço até sem entender naquele momento, falo às vezes até sem entender porque falei naquele momento. Aí quando você encontra alguém e essa pessoa fala assim, era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu falei com Deus sobre isso. Então naquele momento eu acabei sendo uma resposta da oração na vida daquela pessoa. Nós temos que também ter essa sensibilidade, porque às vezes nós vamos ser resposta da oração de alguém. Mas para ser resposta da oração de alguém, nós precisamos estarmos atentos ao chamado de Deus para as nossas vidas e estarmos dispostas a responder este chamado. Amém? Sermos um instrumento de Deus na vida de alguém. Para finalizar, Deus ouve o clamor do seu povo também nos dias de hoje. Deus ouve. Amém? Como podemos trazer o nosso clamor a Deus? Como podemos trazer em nossas vidas? Trazer o clamor com confiança em Deus, que está atento às nossas aflições, às nossas angústias e tem poder para nos libertar de nossas escravidões atuais. Amém? Que nós possamos acreditar na fidelidade de Deus em ouvir e responder o clamor do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida, o seu problema ao Senhor em oração e creia que Ele está no controle de tudo. Amém? Que você possa crer na intervenção de Deus em meio a estas situações difíceis e que você possa enfrentá-las com coragem em nome de Jesus. Deus ouviu o clamor do seu povo e vai ouvir, já ouviu o nosso clamor e vai ouvir mais uma vez o clamor dos que vão fazer agora. Quando eu disse que ele já ouviu o clamor, porque já teve gente que orou hoje, já teve gente que orou meia-noite, teve gente que orou de madrugada, de manhã, tem pessoas que já oraram. Deus ouviu o clamor e Ele vai ouvir também o clamor de quem está aqui neste exato momento. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, é mais uma vez, é mais um momento, uma oportunidade que o Senhor nos concedeu em sua santa presença, em oração, em súplica ao Deus, Criador dos céus e da terra. A tua palavra nos afirma, dizendo, e tudo que pedirdes, na oração, crendo, o recebereis. E nós nos colocamos agora diante de sua presença em mais uma oportunidade, em mais um momento maravilhoso, ó Deus, a qual o Senhor nos concedeu de nos reunirmos para orar, para clamar ao Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis,
Os dias são de provações, são de desafios, mas nós aqui estamos diante de um Deus que muda história, diante de um Deus que muda situações, muda cenários, diante de um Deus que repreende doenças, enfermidades, diante de um Deus que muda, ó Deus, a história deste homem, a história desta mulher. Nós acreditamos, nós confiamos em Ti, meu Pai, na força do Seu poder. Meu Deus, visita agora, Senhor, a cada família, a cada casa, a cada lar. Visita agora, Senhor, neste momento, esta pessoa que sofre, esta pessoa que padece, esta pessoa que está sendo escravizada por uma situação, está sendo escravizada, ó Deus, por um momento ruim, difícil. Ó Deus, ela está sendo escravizada. Nós clamamos ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus criador dos céus e da terra. Nós clamamos ao Senhor que muda a história, que muda cenários, que muda situações. Nós estamos aqui, Senhor, nos reunimos aqui em Sua santa e maravilhosa presença neste dia. E eu apresento a Ti os pedidos dos Teus filhos e filhas que aqui passaram neste dia e os que aqui estão, os que ainda vão passar por este canal neste dia. Ó Deus, que a Tua boa mão possa alcançá-los, que a Tua boa mão possa, ó Deus, tocá-los, ó Deus, e que a história seja mudada. Deus, eu creio que mesmo nós não percebendo, mesmo nós não vendo, ó Pai, o Senhor peleja, o Senhor trabalha por nós, o Senhor peleja pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, mesmo nós não vendo, o Senhor já está trabalhando, ó Deus, Senhor, já está trabalhando como resposta das nossas orações. E na hora que menos esperar, a surpresa do Senhor vai chegar a nós, vai chegar a cada um de nós, ó Deus, a resposta do Senhor. Eu creio, meu Pai, eu confio na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó Deus, abençoa esta pessoa que está clamando, pois se encontra enferma, se encontra doente, se encontra, meu Pai, ó Deus, Senhor, enfrentando, ó Deus, uma das piores situações na vida, na casa, na família. Que haja um mover do Senhor na vida deste homem e na vida desta mulher. Eu creio, eu confio na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós acreditamos na ação direta do Teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, abençoa-nos de uma forma toda especial. Eu acredito, meu Pai, no poder da fé, eu acredito no poder da oração, no poder da Sua palavra. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra nesta vida, nesta casa, nesta família, que caia por terra todas as investidas do diabo e que haja sobre a vida deste homem e desta mulher vitória,
que haja sobre a vida deste homem e desta mulher a bênção do alto céus. Eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor e que haja, meu Pai, a vitória total. Eu creio na vitória total. Eu creio na bênção total. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os pedidos. Eu abençoo os mais de 10.370 inscritos no canal. Eu abençoo, meu Pai, a família deles, os familiares, o lar, a casa. Eu abençoo, meu Pai, em teu nome, Senhor, que haja o mover do alto céus sobre a vida, a casa, a família. Em nome de Jesus, meu Deus, nós repreendemos toda a ação do diabo e profetizamos sobre a vida deste homem e desta mulher. Nós profetizamos a bênção do alto céus, em nome de Jesus, meu Pai, que haja a vitória total e completa, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome, ó Deus, seja louvado. Nós abençoamos e ministramos sobre esta vida, esta casa, esta família. Nós ministramos vitória, nós ministramos o milagre, em nome de Jesus. Eu sei que este homem e esta mulher vai dar testemunho do que o Senhor está fazendo, ó Deus, aqui agora, na vida, na casa e na família. Nós abençoamos agora, Senhor, declaramos em nome de Jesus que todos estão abençoados, em nome de Jesus, que haja o mover do alto céus. É que te pedimos agora e lhe agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou de livramentos. Isso mesmo, aqui. Aconteceu livramentos na hora desta oração. O mal que estava para acontecer na sua família, o Senhor já cortou. O Senhor cortou o mal pela raiz. Deus cortou o mal pela raiz. E o que está acontecendo agora chama-se livramento. Amém? Tem gente que ia velar alguém da família, mas não vai velar. Não. Ia velar por esses dias, agora. Mas eu via Deus guardando, Deus cortando o laço, porque o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor ouviu o clamor dos teus filhos. Que coisa tremenda, hein? Glória a Deus. Eu via aqui entre nós uma pessoa, e esta pessoa, eu via você, meio que eu via seus pulsos. Tem marcas aí nos seus pulsos, porque algum tempo atrás você tentou o suicídio, sabe? Aí você venceu, se recuperou, e agora o inimigo, ele tem colocado no coração desta pessoa novamente: ei, Jesus, ele muda a tua história. E sabe por que ele te revela aqui agora? Porque ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E ele reservou um futuro de milagres para a tua vida. Tem jeito sim. Amém? O segredo da tua vitória está em Jesus. Se aproxime mais dele, se achegue mais a ele, e você vai ver o quão é maravilhoso viver
Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu vejo aqui 23 pessoas que fizeram um propósito com Deus e não cumpriram. Fizeram, se eu fizer assim, 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 eu vou fazer assim, 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 assim. Só fez aquela promessa, mas não cumpriu. Deus, ele está triste. Amém? Você não fez propósito com ninguém que está aqui. Você fez propósito com Deus. Então, seja fiel naquilo que você fez com Deus. Olha, algumas lutas vêm por causa disso, né? Uma pessoa, o Espírito Santo fala ao meu coração: você não dá certo com ninguém. Na verdade, sempre é o outro lado que tem problema, né? Você fala assim, é que fulano não presta, que Beltrano não faz. Sempre o outro lado. Só que você precisa mudar as suas atitudes também. Amém? Precisa mudar as atitudes. Olhar para dentro de você e ver, aonde eu estou falhando. Amém? Eu conheci uma pessoa, era um homem, eu conheci um homem. E este homem não dava certo com ninguém. Com ninguém. E ele já estava na 25ª, se não me falha a memória, mulher. As outras 24 que passaram, nenhuma prestava para ele. Aí eu cheguei à conclusão e falei assim, não é as mulheres não, hein? O problema é tu, sabe? Então, às vezes você fala que o problema é dos outros, mas o problema é teu. Então tem que ter realidade, ou seja, ter honestidade. Olhar para dentro de si e falar, a razão de algumas coisas darem errado na minha vida, eu sou o culpado. Agora, você reconheceu que você é culpado, aí vai cruzar os braços e se entregar à tristeza, à aflição, à angústia? Não, você tem que lutar para poder mudar isso. Até aqui eu vim falhando assim, mas agora eu vou mudar esse negócio aqui. É isso, meu irmão, minha irmã. Amém? No caso aqui, é uma irmã. Então, Deus está te orientando aqui. Olhe para dentro de si e veja. Amém? Tenta. Vê direitinho. Amém? Glória a Deus. Tem uma mulher aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração que você está preocupada, uma enfermidade apareceu no teu corpo físico e você está com vergonha, sente até vergonha de dizer. Inclusive está com vergonha até de ir no médico também. Amém? O Senhor Jesus repreendeu este mal no corpo físico desta mulher. Amém? Presta atenção aqui. O Senhor está falando ao meu coração. Tem uma pessoa aqui, e esta pessoa, a sua vida profissional estava indo muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Só que depois, puxa na tua memória. Depois que você começou a compartilhar alguns sonhos e projetos seus, de sua família, né? Até projeto familiar, você começou a falar. Algumas coisas começaram a dar ruim na tua vida profissional. A inveja, né? Tem coisas que você não pode revelar para algumas pessoas que é problema para a tua vida. Amém? Você tem que vigiar. Amém? Não conte. Conte para Deus. Tem pessoas que são tão ansiosas, quando recebem, elas já querem falar para todo mundo. Nem todo mundo. Amém? Por exemplo, aqui no canal, já tivemos pessoas que foram abençoadas financeiramente. As pessoas compartilharam comigo isso, falaram comigo, conversaram comigo. A bênção que elas alcançaram foi na vida financeira. O valor foi grande. O valor foi um valor que esta pessoa jamais
havia recebido um dia nas mãos. Porém, algumas até contaram bênçãos aqui, mas falaram que Deus honrou elas e tal, mas não falou valor. Não falou valores, né, aqui. Não falaram valores aqui, mas que alcançaram a bênção. Por quê? Porque às vezes aparece um monte de gente, né? Infelizmente aparece, né? E complica depois. Você sai falando para todo mundo, daqui a pouco aparece aquele monte de prima, primo, e vai por aí, né? Um monte de parente. Aparece e você vai acabar se dando mal depois e terminando em nada. Às vezes Deus ele dá prosperidade para você e você sai contando para todo mundo. Aí você perde a bênção. Amém? Então, você tem que vigiar. Amém? Pode dar testemunho aqui? Pode dar, mas não precisa você falar o valor X. Não precisa falar. Fala que Deus te abençoou. Fala que Deus honrou. Fala que Deus te deu uma vitória muito grande. É isso aí. Amém? Então tá bom. Duas pessoas aqui. Eu vi alguém, só que não adianta. Alguém fez uma obra de macumbaria para as coisas começarem a dar errado. Sabe, no trabalho, no que estas pessoas fazem. Para dar errado, justamente para dar errado. Só que o Senhor está falando ao meu coração que aquilo que Ele te deu, ninguém vai conseguir tocar a mão. Pode até tentar, mas Deus está no comando daquilo que Ele te deu, da sua vida e daquilo que está sobre a sua responsabilidade. Descansa o coração. Algumas lutas até Ele permite, mas elas são passageiras. Aguenta firme, tá bom? Deus abençoe. Eu vi uma pessoa aqui, eu vi uma novidade, e essa novidade, ela acontecia no casamento. Tá? Era no casamento que eu via. Toma posse da bênção em nome de Jesus. Amém? Prezados, eu quero perguntar, tem alguém aqui que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Tem alguém? Se tiver alguém, é só você dizer, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então diga, eu quero, e você vai orar comigo assim. Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore, Senhor Jesus, retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Isso, você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore, Senhor Jesus, eu faço um conserto, renova a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus. Olha, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança desta igreja e diga que você aceitou Jesus. Que igreja é essa mais perto da Bíblia? A que luta para viver o verdadeiro evangelho na sua essência, tá bom? Compareça nesta igreja, diga que você aceitou Jesus. Vale a pena nós servirmos ao nosso Deus, tá bom? Deus abençoe. Prezados, quero agradecer a alguns irmãos e irmãs que Deus tem tocado e tem feito aqui doações para o canal. Deus abençoe a vida de vocês, casa, família de cada um de vocês. Muito obrigado pelas doações de cada um de vocês. Que o Senhor honre, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa a vida, a casa, a família de cada um de vocês, tá bom? E caso Deus toque ao coração para fazer as doações, as informações ficam aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo aqui, nós temos as informações aqui, tá bom? É só você procurar e se Deus tocar para você abençoar, abençoe, tá bom? Se Ele não tocar, quiser usar a fé para abençoar, faça. Se não quiser também, não tem problema, só ore pelo canal. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui para orar por você, sua casa, a sua família. Tira aqui
sempre um tempo. Às vezes eu deixo de fazer tantas coisas para poder estar aqui para te atender, mas é com todo carinho, com todo amor, sem querer nada em troca. Eu só quero que você seja, por Deus, abençoado, o nosso Pai. Amém? Então eu tiro sempre tempo aqui para poder estar aqui orando por vocês, meia-noite, às 3 da manhã, que é a oração da manhã, e também no horário das 22 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de uma maneira especial, não deixando faltar absolutamente nada. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, doce consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Compartilhe com alguém, hein?